Fico pensando na insensatez do homem natural que se mantém na sua ignorância com relação a fazer a vontade de Deus. Também nós imaginamos a falta de inteligência daqueles que se mantêm alienados do plano de Deus para a sua vida. Quando nós sabemos que todos aqueles que vivem para Deus e com Deus dão sempre inúmeros testemunhos de vitórias alcançadas da parte do Senhor. Porque o nosso Deus, diz a Bíblia, que Ele cuida de todos aqueles que entregam as suas vidas aos seus cuidados. A prova maior de que o nosso Deus, Ele ajuda aos seus filhos e filhas, é que Ele enviou seu Filho Jesus Cristo para redimir a igreja que aqui na terra representa o seu reino. Gostaria de meditar juntamente com você sobre dois versículos que nós encontramos em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 24 e 25, onde está escrito o seguinte: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas, Jesus Cristo nosso Senhor. O apóstolo Pedro nos revela verdades profundas a respeito da redenção realizada pelo Filho de Deus, o Senhor Jesus. Quando ele escreveu, levando ele, Jesus, mesmo em seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro, isso nos fala do sacrifício redentor realizado pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A crucificação do Senhor Jesus envolve muito mais do que a mente humana possa imaginar. Porque ali estava o Cordeiro sendo sacrificado em sacrifício de expiação pelo pecado da humanidade. A vinda do Messias de Deus tinha como tarefa prioritária resolver o problema do pecado da humanidade. Porque desde o princípio, quando nós lemos as Santas Escrituras, descobrimos que foi justamente a desobediência como causa do pecado que afastou os seres humanos do seu Criador. Quando Deus criou o homem e o colocou sobre o jardim do Éden, a Bíblia diz, nos afirma e declara que o homem tinha comunhão diária com o seu Criador, permanentemente. Mas após o pecado, houve uma separação, houve uma quebra desta comunhão e o homem e os seres humanos passaram a viverem ao bel prazer, sendo dominados pela síndrome do pecado, de forma que
o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário teve primeiro este efeito para justamente resolver o problema do pecado da humanidade, principalmente dos remidos da sua igreja perante a justiça divina. Depois, o efeito do sacrifício do Senhor Jesus lá na cruz do Calvário foi para resolver o problema das consequências do pecado, o sofrimento da humanidade, as decepções, as lutas, as tribulações, as aflições, as contrariedades que nós enfrentamos no dia a dia são as consequências do pecado. Portanto, as enfermidades, por exemplo, também são consequência do pecado. E a morte expiatória do Filho de Deus também resolveu este problema das consequências do pecado, quando diz: e pelas suas pisaduras ou feridas fostes sarados. De forma que, perante a justiça de Deus, nós estamos quites com a nossa dívida, não porque merecemos, não porque somos bons, não porque somos perfeitos ou justos, mas porque o sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nos livra das consequências do pecado. E a Bíblia diz: mas agora fala sobre um novo tempo, uma nova oportunidade, uma nova chance, uma nova aliança, um novo pacto estabelecido entre Deus e os homens por meio de Cristo Jesus, porque o Senhor Jesus, ele produziu, implantou a reconciliação entre Deus e os homens. Por isso que todos aqueles que recebem ou aceitam a Cristo Jesus como o Senhor e Salvador, pode celebrar a perfeita comunhão com o Criador de todas as coisas. Por isso que a palavra diz: para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Quando nós nascemos de novo pelo poder regenerador do Evangelho do Senhor Jesus e passamos a ser uma nova criatura, o pecado já não tem domínio sobre nós, porque com o esforço da renúncia podemos quebrar este elo, ou domínio, ou governo do pecado sobre a nossa vida, a fim de vivermos uma nova experiência, uma nova vida com Cristo Jesus, ele que é o Rei e que domina sobre os nossos corações. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Somente através do Senhor Jesus é que nós adquirimos esta esperança eterna.